O que você faz quando tudo ao seu redor parece instável? Quando notícias assustam? Quando a mente não desacelera? Quando o medo entra em casa sem pedir licença? Existe um tipo de cansaço que não é apenas físico, é espiritual. É aquele peso invisível que faz você sentir que algo está fora do lugar. Se este vídeo chegou até você, é porque talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Há momentos em que não precisamos de explicações complicadas, precisamos de refúgio, precisamos de um lugar seguro para a alma. A fé católica sempre ensinou que, quando o mundo treme, Deus permanece firme. Quando a terra se abala, o Senhor continua sendo rocha. E é exatamente aqui que entra o Salmo 46 para confirmar isso. Este salmo não é apenas um texto, é uma declaração de guerra contra o medo, é uma resposta direta para tempos de crise. Ele foi escrito para quem se sentia cercado, ameaçado, pressionado, pessoas que viam instabilidade ao redor e precisavam lembrar quem realmente governa a história. Talvez você esteja enfrentando conflitos na família, talvez a insegurança financeira esteja tirando sua paz, talvez exista uma luta interior que ninguém vê, mas a palavra de Deus não é teoria, ela é proteção viva, ela é escudo, ela é presença real. Hoje você não está aqui por acaso. Se você sente que algo está tentando abalar sua estrutura, este momento de oração é para você. E antes de ouvirmos cada palavra deste salmo poderoso, precisamos entender uma coisa fundamental. O mal nem sempre aparece de forma clara. Ele age no invisível, ele começa na mente, ele se alimenta do medo, e é exatamente aí que Deus intervém. No próximo momento, vamos falar sobre a batalha invisível que muitas pessoas enfrentam sem perceber. Porque não se trata apenas do que acontece fora de você. Trata-se do que tenta dominar seu interior. Existe uma batalha que quase ninguém vê, mas quase todo mundo sente. Ela não faz barulho de guerra, não tem cheiro de fumaça, não aparece nos jornais. Mas ela acontece dentro da mente, dentro do coração, dentro das casas. É a batalha invisível. E é nela que muitas vezes o mal começa a agir. O inimigo raramente chega de forma escancarada. Ele começa plantando inquietação, uma preocupação que cresce além do normal, um medo que parece pequeno, mas se repete todos os dias, um pensamento negativo que insiste em permanecer. Aos poucos, aquilo que era apenas uma preocupação se transforma em ansiedade constante, e a ansiedade começa a roubar a paz. A falta de paz começa a enfraquecer a fé, e quando a fé enfraquece, a alma fica completamente vulnerável. Perceba como isso é sutil. O mal não precisa destruir tudo de uma vez. Ele trabalha por desgaste. Ele trabalha pelo cansaço. Ele trabalha pela dúvida. E quando você percebe, já está vivendo em estado de alerta permanente, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Mas a fé católica nos ensina algo essencial. Não lutamos apenas contra situações externas. Existe uma dimensão espiritual. Existe uma realidade invisível. São Paulo já alertava que nossa luta não é apenas contra carne e sangue. Existe oposição espiritual, existe pressão espiritual, e ignorar isso é viver despreparado. Talvez você esteja enfrentando conflitos na família. Talvez exista um ambiente pesado na sua casa. Talvez a mente não consiga descansar nem quando o corpo está cansado. Isso não é coincidência. Isso é sinal de que a batalha está acontecendo. E é exatamente por isso que o Salmo 46 é tão poderoso. Ele não começa negando o caos. Ele reconhece que a terra pode tremer. Ele reconhece que os montes podem cair. Ele reconhece que o cenário pode ser assustador. Mas ele afirma algo maior do que o medo. Antes de ouvir cada palavra deste salmo, você precisa compreender o contexto em que ele nasceu. Porque entender de onde ele surgiu vai mudar a forma como você o escuta. O Salmo 46 nasceu em um tempo de ameaça real. Não era apenas ansiedade imaginária. Eram guerras, invasões, cidades cercadas, rumores de destruição. O povo de Israel conhecia o som do perigo. Conhecia o medo de perder tudo. Conhecia a sensação de estar vulnerável diante de forças maiores. E é exatamente nesse cenário que surge uma das declarações mais ousadas da Escritura. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Perceba a força disso. Não é uma promessa para dias tranquilos. É uma afirmação feita no meio do caos e de conflitos.
Quando o salmista fala que a terra pode se abalar e os montes podem cair no coração do mar, ele não está usando poesia vazia. Ele está descrevendo colapso total. A queda dos montes representa aquilo que parecia inabalável. A terra tremendo representa perda de estabilidade. É a imagem de tudo o que você considerava seguro deixando de ser. Agora pense na sua realidade. O que para você parecia firme e começou a tremer. Pode ser o trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser a saúde, pode ser a própria fé. O Salmo 46 não ignora essa experiência. Ele a reconhece, ele a nomeia, ele a acolhe e não termina nela. Existe uma frase central que sustenta todo o Salmo: o Senhor dos Exércitos está conosco. Isso significa que não estamos abandonados. Significa que, mesmo quando o cenário externo parece desmoronar, existe uma presença superior sustentando a história. A fé católica sempre nos ensinou que Deus não promete a ausência de tempestade. Ele promete a sua própria presença na tempestade. E essa diferença muda tudo. Porque quando você entende que não está sozinho, o medo perde autoridade. Agora que você conhece o contexto e entende a profundidade dessa declaração, é hora de ouvir o próprio Salmo. Mas não como quem escuta palavras antigas. Ouça como quem recebe uma proteção viva. Agora abra o coração. Não escute apenas com os ouvidos. Escute com a alma. Cada palavra do Salmo 46 é uma declaração de proteção contra todo o mal. É como um escudo sendo levantado sobre sua vida neste exato momento. Povos, aplaudi com as mãos. Aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o temível, o grande Rei do universo. Ele submeteu a nós as nações, colocou os povos sob nossos pés, escolheu uma terra para nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som das trombetas. Cantai a glória de Deus, cantai, cantai a glória de nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei do universo, entoai-lhe, pois, um hino. Deus reina sobre as nações, Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos ao povo de Deus de Abraão, pois a Deus pertence os grandes da terra, a ele, o soberanamente grande. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se abale e os montes se precipitem no coração do mar, ainda que as águas rujam e se agitem, ainda que os montes tremam com seu ímpeto. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a socorre desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, os prodígios que ele realiza sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os escudos no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Deixe essa última frase ecoar dentro de você. Aquietai-vos. Isso não é apenas um convite, é uma ordem divina. É aqui que acontece a virada espiritual. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Essa frase não foi dita em um cenário de silêncio absoluto. Ela foi proclamada no meio do barulho das ameaças, no meio da instabilidade, no meio do medo coletivo. E é exatamente por isso que ela tem tanto poder. Aquietar não significa ignorar os problemas. Não significa fingir que nada está acontecendo. Significa escolher confiar mesmo quando os sinais externos dizem o contrário. É um ato de fé consciente. É a decisão de não permitir que o caos externo determine o estado do seu interior. Quantas vezes você tentou resolver tudo com sua própria força? Quantas noites perdeu tentando antecipar o que poderia dar errado? Quantas vezes a mente não descansou porque o coração estava em alerta? O mal se alimenta dessa agitação constante. Ele cresce quando você acredita que está sozinho na luta. Mas quando Deus diz, aquietai-vos, Ele está dizendo, pare de lutar sozinho. Pare de tentar controlar o que está além da sua capacidade. Reconheça quem eu sou.
Reconheça que eu governo acima das circunstâncias. Reconheça que nenhuma tempestade é maior do que a minha autoridade. A quietude espiritual é uma arma poderosa. Quando você se aquieta diante de Deus, o medo perde força. Quando você se aquieta, a ansiedade não encontra espaço para dominar. Quando você se aquieta, você permite que o Senhor lute por você. Agora é o momento de transformar essa palavra em oração viva. Não apenas ouvir, não apenas refletir, mas entregar sua casa, sua mente e sua vida nas mãos do Deus que é refúgio. Senhor Deus Todo-Poderoso, refúgio seguro nos dias de angústia, neste momento eu coloco diante de Ti cada pessoa que escuta esta oração. Tu conheces as batalhas invisíveis de cada coração que está aqui neste momento. Tu conheces os medos silenciosos. Tu sabes onde existe tensão, preocupação, insegurança. Nada te é oculto. Pai Santo, estende teu escudo sobre esta casa, que nenhuma força do mal tenha autoridade para permanecer. Se houver inquietação, traz paz. Se houver medo, traz confiança. Se houver opressão, traz libertação. Que toda influência negativa, visível ou invisível, seja desfeita pelo poder do teu nome. Senhor dos exércitos, guarda a mente desta pessoa. Protege seus pensamentos. Não permitas que a ansiedade governe. Não permitas que o desespero fale mais alto do que a fé. Coloca ordem onde existe confusão. Coloca luz onde existe sombra. Consagramos nossa família a Ti. Consagramos nossos projetos, nosso descanso. Que o Teu Espírito Santo habite neste ambiente e transforme qualquer atmosfera pesada em presença de paz. Que cada parede desta casa seja marcada pela Tua proteção. Ensina-nos a aquietar o coração. Ensina-nos a confiar quando tudo parece incerto. Lembra-nos diariamente que Tu és nosso refúgio e fortaleza. Que nenhuma tempestade seja maior do que a certeza da Tua presença. Agora coloque a mão sobre o seu coração e repita com fé: Deus é meu refúgio. Ele está comigo e nada mais eu não temerei. Permaneça alguns segundos em silêncio interior. Permita que essa verdade vá se instalando em sua alma. Guarde esta verdade dentro de você. O Senhor dos Exércitos está contigo. Não é uma metáfora frágil. É uma realidade espiritual. Existe uma proteção que não depende das circunstâncias externas. Existe uma segurança que não oscila conforme as notícias do dia. Quando Deus é o seu refúgio, o medo não tem a palavra final. Talvez amanhã os desafios continuem. Talvez as situações ainda precisem de solução. Mas algo mudou agora. Sua postura interior mudou. Você não enfrenta mais a instabilidade sozinho. Você não atravessa a tempestade abandonado. Assim como uma criança, você não precisa passar por nada sozinho. O Senhor Deus está contigo. A presença de Deus altera a maneira como você caminha, como decide, como reage. Leve o Salmo 46 como uma declaração diária. Quando a ansiedade tentar voltar, recorde: Deus é meu refúgio. Deus é meu refúgio. Deus é meu refúgio. Quando pensamentos negativos insistirem, declare: Ele está no meio de mim, não serei abalado. A fé precisa ser alimentada continuamente, e cada vez que você proclama a palavra, você fortalece sua alma. Se esta oração falou com você, manifeste sua fé agora mesmo. Deixe seu amém nos comentários como sinal público da sua confiança. Quando escrevemos, nós afirmamos 2 vezes nossa fé. Ao curtir este vídeo, você ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas que também precisam de proteção. Inscreva-se no canal para continuar recebendo salmos e orações que fortalecem sua vida espiritual. Permaneça firme. Permaneça confiante. O Deus que guarda sua vida não dorme e não falha. Você chegou até aqui porque sua alma precisava desse encontro. Nada foi por acaso. Em meio ao barulho do mundo, você escolheu parar e ouvir a voz de Deus. E essa decisão já é um sinal de que o Espírito Santo está conduzindo seus passos. O Salmo 46 não é apenas uma leitura para momentos de crise. Ele é um estilo de vida espiritual. Ele ensina que mesmo quando a terra treme, o coração pode permanecer firme. Ele lembra que existe um Deus soberano que governa acima das guerras, acima das instabilidades, acima de qualquer ameaça. Guarde essa certeza. A presença de Deus na sua vida é mais forte do que qualquer força contrária. Quando você se aquieta diante dele,
você permite que o céu intervenha. Quando você confia, você abre espaço para o agir divino. Volte a este salmo sempre que sentir que algo tenta abalar sua estrutura. Reze-o pela sua família. Declare-o sobre sua casa. Faça dele uma arma espiritual contra todo o mal. Se esta oração fortaleceu você, manifeste sua fé agora. Deixe seu amém nos comentários. Ao curtir este vídeo, você ajuda essa mensagem de proteção a alcançar outras pessoas que precisam de esperança. Inscreva-se no canal e continue caminhando conosco nessa jornada de fé católica e confiança em Deus. Permaneça firme. Deus é seu refúgio. E quando Ele é seu refúgio, nenhuma tempestade tem a última palavra.